Meu nome é Marcos Pontes. Eu sou um astronauta e já estive no espaço. A maior parte da minha vida eu tenho trabalhado com ciência e tecnologia. Aprendi muito, já vi muitas coisas como piloto e astronauta e ainda existem muitas questões e mistérios a serem investigados. Agora quero compartilhar minhas experiências e procurar pelas respostas daquilo que ainda não entendemos. Venha comigo nessa jornada pela conexão da ciência em busca da verdade. Venha comigo pela conexão espacial. Olá, no programa de hoje nós vamos falar a respeito de uma pergunta. Na verdade, vou responder uma pergunta que eu recebo todas as semanas. O homem realmente esteve na Lua? E sobre aquelas coisas que parecem indicar que ele não esteve? Eu fiz uma relaçãozinha, então vamos ali, tópico por tópico, responder a cada uma dessas dúvidas, né? E vamos ver se a gente esclarece isso de uma vez por todas por aí. Então, tem uma relação aqui. Vou começar pela parte de sombras não paralelas. Vamos começar pela luz, né, que é uma coisa mais simples. Lembra que sombra é uma coisa complexa de pensar, porque ela, primeiro, dependendo da quantidade de fontes que você tiver e dependendo da reflexão e do tipo do objeto, né, do formato do objeto, a sombra vai ficar bastante diferente. O que é dito o seguinte, fala assim, pô, se existe o Sol, uma fonte única, né, e está bem distante, as sombras deveriam ser únicas e para cada objeto e paralelas, né? Para objetos diferentes deveriam ser todas paralelas. Isso é verdade? Não exatamente. Pensa bem, para que isso fosse verdade, os objetos deveriam ser, primeiro, uniformes, segundo, não deveria haver reflexão em nenhum outro ponto para não haver sombras, vamos dizer, secundárias, né, devido à reflexão no solo ou nos outros próprios objetos. Outra coisa é que o solo deveria ser completamente plano, né? Porque a partir do momento que ele tem uma rampa, a sombra ali, logicamente, ela vai assumir uma direção diferente. Portanto, essa primeira parte aí, falar sobre sombra paralela, isso aí realmente não tem apoio físico, né? Na parte da física, isso aí não dá para ser apoiado. Segundo, ainda falando sobre luz, com relação a pouco contraste nas roupas. Ou seja, o que quer dizer com isso? Se você tem um objeto, né, e você ilumina esse objeto de um lado com uma fonte de luz muito forte, do outro lado deveria, se for todo escuro, só tem aquela fonte, a princípio deveria ser tudo escuro de um lado e claro do outro, certo? De novo, não funciona bem assim, porque o solo refletindo a luz vai iluminar aquela parte que está no lado oposto, vamos dizer assim, da luz. Então, o reflexo de outros objetos, etc., vai acabar refletindo aquilo. A gente sabe que a luz reflete bastante na Lua, né? Se fosse por isso, você não via essa Lua magnífica que a gente vê em alguns dias aqui da Terra. Então, essa segunda parte também não funciona. Terceira, a bandeira, né? Aquela bandeira americana, iluminada dos dois lados, né? Você olha para um lado está iluminada, quando vê do outro está iluminada, como é que pode isso? Bom, isso é simples, né? A luz passa através da bandeira, ela não é opaca, né? Ela tem permite a passagem de luz, fica um tanto translúcida, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas permite a passagem de luz. Se você pegar um pano, né, semelhante àquele e colocar uma sala escura iluminada de um lado, você vai ver o lado iluminado, se olhar pelo outro lado também vai estar iluminado. Então isso também não funciona. Questão da falta das estrelas, essa é uma questão, por que tira foto e não aparecem as estrelas lá, não tem atmosfera, ou seja, deveria aparecer as estrelas magníficas assim. Aí é uma coisa interessante. Quando eu estive né, na Estação Espacial Internacional, das outras vezes que eu for para lá ou outro lugar no espaço, eu vou ver novamente essa mesma situação. O que acontece é que quando você quer olhar para as estrelas, você tem que eliminar todas as outras luzes aqui, você vai ter que cobrir basicamente a sua cabeça com um cobertor, alguma coisa para poder olhar pela janela e ver lá fora, né, as estrelas, né, e principalmente na parte escura, né, quando você está na parte escura da trajetória, porque se você tiver qualquer iluminação forte, vai atrapalhar para que você veja as estrelas. O mesmo acontece com câmera. Lembra que as câmeras funcionam como os nossos olhos, né? Se houver uma luz muito intensa refletindo, o ajuste para aquela luz, né, vamos dizer assim, a exposição, esse é o nome correto, a exposição para aquela luz vai acabar
eliminando as luzes com menor intensidade, que é o caso das estrelas. Então todo aquele reflexo no chão da Lua, na roupa dos astronautas, etc., obviamente ele não vai conseguir enxergar os reflexos menores, né, das estrelas lá, ou seja, o reflexo, não, a luz das estrelas que também ficam, nesse caso, com intensidade bem menor. Portanto, a falta de estrelas não é justificativa também, se você tirar uma foto com uma câmera qualquer, num lugar bem iluminado, pode estar o céu estrelado, mas se você tiver muitos objetos iluminados aqui, as estrelas não vão aparecer, né? A questão da... Vamos falar sobre dinâmica, né? Dinâmica, né? Movimento e etc. Fala-se o seguinte, bom, a espaçonave vem para pousar, né? Aquele solo empoeirado, com pedrinhas e tal, no momento que ela pousa, com aquele motor funcionando, empurraria tudo aquilo, aquela poeira e as pedrinhas para longe, ficaria basicamente uma cratera ali onde pousa a espaçonave. Lembre do seguinte, durante o pouso do módulo, à medida que ele se aproxima, primeiro que ele não se aproxima assim, a 90 graus, ele tem uma pequena velocidade horizontal ainda. Segundo, quando ele vem, os motores são reduzidos, se eu não me engano, cerca de 25% só. Portanto, não é esperado que vá fazer todo esse negócio espalhado. E se você observar em algumas das fotos, você vai ver um pouco do efeito desse espalhamento, mas não quanto que seria esperado ou dito que, né, pelos aqueles que defendem que o homem não foi à Lua, o que seria uma cratera no lugar onde pousaria. Isso não ia acontecer de qualquer forma. Outra coisa com relação ao movimento dos astronautas, né, na superfície da Lua. Lembre-se que existe, né, vamos dizer assim, uma gravidade bem menor que da Terra, um sexto, mas ainda existe uma certa gravidade que faz com que seja mais fácil a movimentação, o salto, né, e o movimento fica um tanto diferente que o da Terra. Então, se você prestar atenção nos trajes, esses trajes são pesados, eu já experimentei o nosso traje de EVA, eu já fiz todo o treinamento de EVA, é um traje que pesa 130 quilos. O da Lua eu não sei exatamente quanto que ele pesava, mas não deve ser alguma coisa muito diferente disso. A movimentação com esses trajes e todas as coisas acessórias, se fosse aqui na nossa gravidade, você notaria claramente, né, esse balanço diferente do equipamento, coisa que não acontece na Lua. Você pode falar assim, puxa, mas pode ter cabos segurando, né, os astronautas para que eles façam um movimento mais parecido com aquilo, mas você teria que prender um cabo para cada equipamento, seria uma coisa meio difícil de se fazer, né? Então, fazer dentro de um avião com voos parabólicos também é impraticável, naqueles 20 ou 30 segundos, você fazer todo aquele cenário, todo aquele movimento, ou seja, isso também não comove, né? Então o movimento, não se conseguiria um movimento como filmado lá, fazendo em um estúdio, coisa semelhante. Então o movimento está aí nessa questão. Falando de movimento da bandeira, né? O movimento da bandeira americana, está lá a bandeira, e aí fixada a bandeira, fica aquele movimento embaixo, isso demonstra que lá tem vento, né? O que tinha vento em algum estúdio, né? Não. Se você olhar a aproximação da Soyuz na estação espacial, os painéis solares vêm balançando como se tivesse vento, realmente, basicamente batendo asa com os painéis solares. Por quê? Pensa no seguinte, aqui, se você movimentar um tecido e soltar, ele vai movimentar e parar. Ele vai parar por duas razões. Primeiro, por causa da própria, vamos dizer assim, elasticidade do material. Se fosse um metal, por exemplo, ele vai movimentar e retornar à posição por causa da elasticidade. Agora, da própria estrutura do material. Agora também por causa da resistência do ar, né? Se estiver dentro da água, a resistência da água, por exemplo. Lá não havendo atmosfera, logicamente, se você iniciar um movimento, você não tem resistência do ar, ele vai continuar a balançar até que a estrutura, né, pare com isso. É o que acontece nos painéis solares da Estação Espacial, da Soyuz e assim por diante. Na bandeira ali, mesma coisa. Lembre-se que no topo da bandeira existe aqui do lado tem a haste, né? Existe também uma haste de metal ali. À medida que aquilo lá só balança quando os astronautas mexiam ali, então aquilo balançava a bandeira. Se houvesse vento ou alguma coisa do tipo, aquilo ali ficaria balançando. Mesmo quando o astronauta passasse perto da bandeira, ela ia dar uma balançada, coisa que obviamente você pode ver lá nas filmagens, não acontece. Então essa da bandeira balançando também não funciona, né? Com relação à operação da câmera, que seria impossível o astronauta operar a câmera
com as luvas de EVA, do traje e assim por diante. Não, a gente também tem ferramentas que são relativamente pequenas, mas elas são adaptadas para que você consiga operar mesmo com aquelas luvas grandes. Da mesma forma, eles tinham lá a câmera completamente adaptada, ficava presa, né, numa posição aqui na frente do traje, eles conseguiam operar. Diga-se de passagem, eles treinavam muito com aquela câmera antes de ir para a Lua, com as coisas normais, filmando coisas de família, etc. Então eles conseguiam, já sabiam bem operar a câmera, né? A questão da luva não atrapalha porque os mecanismos eram adaptados para o tamanho da luva. Então isso também não quer dizer nada. Com relação à radiação, né? Radiação é um problema no espaço, realmente é um problema no espaço. Mas, conforme demonstrado ali por eles, se eles ficassem parados, por exemplo, né, em alguma situação, imagine que isso fosse possível, numa situação em que, por exemplo, no cinturão ali, ou alguma coisa que ficasse realmente exposto a uma radiação intensa por muitos dias, ou por um mês, sei lá, eles certamente estariam em situações muito difíceis. Mas no tempo de missão e na dinâmica da missão, isso também não chegou a ser um empecilho, né, vamos dizer assim, eles conseguiram, não havia nada de problema com relação à radiação. Com relação à parte de as tempestades solares, no caso de acontecer. Tempestade solar é um problema sério, isso aí realmente para a gente também dentro da estação espacial, ou para próprio equipamento, satélites, etc. Então esses chamados flares, né, do Sol, essas radiações imensas, como uma tempestade, né, a gente chama, e isso pode danificar equipamento e pode danificar o corpo humano bastante, né, pode complicar a situação. Aí é questão de arriscar, vamos dizer, ninguém consegue prever exatamente quando vai acontecer alguma coisa dessa, mas você tem um certo tempo, a partir do momento que acontece no monitoramento, a gente tem um certo tempo, por isso que dependendo da situação dentro da estação espacial, os astronautas têm que se recolher em certos compartimentos mais protegidos por água e etc. A mesma coisa nessa situação da Lua. Caso acontecesse alguma coisa, haveria uma necessidade de manobrar o veículo para que eles ficassem mais protegidos, né? Mas não aconteceu isso também. Então, nessa parte não é o caso. Vou um pouco pela lógica também. Eu anotei aqui algumas coisas com relação à lógica, que diz o seguinte, né? Pensa bem, naquela época, na corrida entre Estados Unidos e Rússia, né, na verdade União Soviética, com tudo aquilo acontecendo, se eles não tivessem realmente chegado à Lua, você acha que a União Soviética ia ficar calada, monitorando os Estados Unidos o tempo todo? Lógico que não, ela tinha colocado isso aí exposto para todo mundo e, obviamente, a gente já ficaria sabendo muito antes, né, sobre essa situação. Ou seja, a lógica disso, chegaram à Lua. Mais coisas sobre lógica. Na época, a NASA tinha um contingente gigantesco de pessoas trabalhando, cerca de 400 mil pessoas trabalhando na NASA, não só nesse programa, em outros programas também, mas era um número muito grande de pessoas. Como que se poderia manter um segredo desse tipo entre tantas pessoas, né? Então, durante tanto tempo, praticamente, a lógica diz que isso não seria muito simples e não seria possível de ser feito. Outra coisa e isso são as coisas óbvias que demonstram claramente que o homem esteve na Lua. A primeira delas é que foram trazidas pedras da Lua, material, né? E essas pedras foram espalhadas por vários laboratórios e já foram analisadas muitas vezes e demonstrado claramente que não são da Terra, são, na verdade, da Lua, ou seja, essas pedras vieram para cá e foram trazidas durante essas missões. Outras coisas, sobre o equipamento que foi deixado lá na Lua, né? Não sei se você sabe, mas entre esse equipamento existia, né, e está em funcionamento até hoje, um tipo de um refletor. Imagina um refletor, quando iluminado por laser, né, daqui da Terra, ele reflete, né, e você consegue fazer uma série de medições com relação a isso. Isso está lá, em operação, né, e isso é feito normalmente, é feito anualmente várias medições dessas aí, o equipamento está exatamente lá, né, e o laboratório que faz essas medições, que emite esse laser e faz essas medições, ele sabe exatamente aonde apontar dentro daqueles sítios, né, onde foram os pousos, onde que está
aquele refletor de laser. Então tá lá, isso é uma prova cabal de que foi colocado lá por alguém, isso. E além disso, né, uma outra coisa importante, não sei se você já ouviu falar numa missão do NASA Goddard, né, com que ele fez, a tradução seria basicamente uma missão em que a Lua foi orbitada, né, uma espaçonave orbitou pela Lua, tirando fotos e fazendo mais ou menos uma missão de reconhecimento da superfície da Lua com perfeição, né? Então, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, vou colocar até o link para que você possa entrar lá e ver as fotos dos equipamentos que foram nas missões da Lua, que estão lá, obviamente estão na Lua lá até hoje. Ou seja, as coisas estão lá, os astronautas estiveram lá, e toda essa teoria da conspiração de que o homem não foi à Lua, etc., isso é só teoria da conspiração, basicamente. Portanto, não tenha dúvidas sobre isso. Tá? Entre no site da NASA, que eu vou colocar embaixo na descrição, e veja lá as fotos, né? Use a lógica, né? E não se deixe levar por ideias estranhas e conspiração, etc. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.